Igreja, estou com a missão da última palavra e poder encerrar com vocês minha palavra. E eu quero, antes de começar, fazer uma oração com vocês. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos mais uma vez, curvar a tua cabeça. Feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, de estarmos aqui hoje, estes dias, e poder ouvir a tua palavra, que preenche o nosso ser e nos leva a um novo nível de entendimento, que nos eleva, Senhor, à fé, que nos faz mais que vencedores. Aquele, meu Deus, que precisa alinhar seu coração, a sua vida contigo, que o Espírito Santo de Deus esteja agindo poderosamente em sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, eu falei com vocês ontem, comecei falando um pouquinho sobre o contexto, como Jesus classifica, como Jesus chama a providência. Qual a palavra, as duas palavrazinhas, que Jesus definiu providência na vida do homem. Jesus chegou e falou assim: estas coisas. Enquanto para nós a providência que nós queremos, precisamos e esperamos é a coisa mais importante das nossas vidas, ela se classifica na condição da coisa mais importante que nós precisamos. Jesus fala assim: estas coisas. Para você, a sua cura, o seu milagre, a sua restauração, a sua restituição, a sua intervenção na vida financeira, que você está vivendo uma situação crítica, todas estas coisas que para você está latente no teu coração, na tua dor, tirando o teu sono, fazendo você se tornar, como se diz, passar uma noite de angústia, de tensão, pensar, fritar sua cabeça, o que você vai fazer, como você vai fazer. Jesus vira para isso e fala assim: estas coisas. Por que ele fala? Por que ele vem e estabelece a coisa mais importante da sua vida como estas coisas? Para que eu e você possamos enxergar que aquilo que nós achamos que é o mais importante, não é o mais importante. O mais importante é a tua relação com Ele, a tua vida com Ele, o teu comprometimento com Ele, conhecer mais dEle, se entregar a Ele, viver intensamente Ele. E todas estas coisas serão o quê? Serão acrescentadas. Escute, você não precisa de nada destas coisas, mas Ele vai acrescentar. É importante você pegar a minha palavra de ontem, você que não assistiu, você que está aí me assistindo pela internet, aonde você estiver, na igreja. Quem não assistiu ontem, é importante você ver, para você entender o que eu vou trazer para você hoje, ok? Hoje eu vou trabalhar em cima do contexto, da vontade aqui. Então quero que você abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá? 2 Crônicas, abra lá. Eu vou abrir aqui também com você. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Está aí? Eu vou ler. Boa, Eltim. Diz aqui assim: naquela mesma noite, está aí? Está lá, né? Deixa eu ver. Perfeito. Ele fala aqui assim, olha só. Naquela mesma noite, apareceu o Deus a Salomão e ele disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me pois agora
sabedoria e conhecimento, para que eu saiba, preste atenção nisso, igreja, preste bastante atenção nesse momento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Para aí, Salomão pede a Deus sabedoria e conhecimento para um propósito, com uma finalidade. Deus perguntou para ele: o que queres que eu te dê? Em outros contextos diz: o que queres que eu te faça? Salomão poderia ter pensado: olha, pensando bem aqui, olha, como rei, vou precisar muito de dinheiro. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho recurso, se eu tenho ouro, se eu tenho prata, se eu tiver livramento, sabe, o dinheiro, a prata, o dinheiro, o ouro, muito, eu consigo comprar um exército, eu consigo pagar um exército, eu consigo construir um reino grande, forte, eu consigo prosperar. Se eu tiver, sabe, se eu tiver vida longa, vou fazer muita coisa na terra. Se eu tiver livramento, se o Senhor colocar todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Ele poderia ter pensado muitas coisas. Aprenda uma coisa importante: Salomão não pensou nestas coisas. Salomão não pensou em providências. Salomão não colocou o coração dele neste momento em providências. Os olhos de Salomão, o coração de Salomão não estava nas providências. Como Jesus diz, estas coisas. Ele não pediu estas coisas. Ele pediu aquilo que iria auxiliá-lo na missão que Deus deu a ele. O Senhor me colocou como rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. E para que eu possa conduzir este povo, olha o que ele diz aqui no versículo, né? Para que eu possa conduzir-me à testa deste povo, para que eu possa cuidar, ser justo, para que eu possa saber ter sensibilidade com cada momento, cada situação, cada circunstância. Dá-me, Deus, sabedoria e conhecimento. Salomão não pensou com a vontade dele, ele pensou com a vontade de Deus. Ele não pensou nele. Quando nós estamos preocupados com a providência, quando nós estamos preocupados, nós estamos pensando em nós. Lembre-se sempre de uma coisa: providência é consequência, providência é resultado final. Providência não é o início. Relacionamento com Deus, vida com Deus, gera providência. E nesse momento Salomão entendeu. Ele falou: Deus, eu quero, poder cuidar do teu povo, ter sensibilidade. Vocês lembram daquele momento? Para quem não sabe, é bom você poder ler. Quando Salomão foi julgar duas mães e uma criança. A maneira como ele lidou com aquilo. A sabedoria que Deus deu a ele para poder descobrir quem era a mãe verdadeira daquela criança. Que ele estava diante do tribunal de julgamento, que ele teria que julgar. A maneira como ele julgou, eu não vou te contar, obviamente, claro, você vai ter que ir atrás disso, porque você não vai trabalhar minha palavra. Mas a maneira como ele lidou com cada situação, cada circunstância. Então, olha só aqui, roda comigo no versículo 11, 10 novamente, 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Versículo 11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, olha, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste estas coisas. Vamos lá? Estas coisas, as providências, o que o homem gosta, o que o ser humano gosta, porque não me pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que me aborrecem, dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu
povo sobre o qual te constituí rei. Para aqui nesse versículo só um pouquinho. Ele põe, ora, para poder julgar o meu povo. Olha como o pedido de Salomão estava alinhado com o coração de Deus. Quando Salomão teve um momento dele com Deus, ele não vacilou, ele não falhou, ele não errou, ele não foi egoísta, não pensou nele, ele pensou em Deus. No momento mais importante da vida de Salomão, ele não pensou nele, ele pensou em Deus, pensou naquilo que agradaria o coração de Deus. Quando você vai diante de Deus, você serve a Deus por interesse seu ou para agradar a Deus? E neste momento Salomão dá aquela acertada poderosa, e Deus fala para ele que vai dar para ele tudo, todas estas coisas. Fala comigo, estas coisas. Diga mais forte, estas coisas. Fala mais forte, diga, estas coisas. Ceilândia, pessoal da Ceilândia aí, todo mundo, toda a igreja, diga assim, ó, diga forte, estas coisas. Você consegue entender que estas coisas não são tão importantes como você pensa que são? Mesmo que você esteja debaixo de uma grande necessidade, você pode estar debaixo de uma grande necessidade. Lembrar até você uma coisa importante, que a tua necessidade não move a mão de Deus. A tua necessidade não vai fazer Deus se compadecer de você. Porque alguns usam até a Bíblia para falar assim para nós. Eu já escutei muitas vezes as pessoas falarem assim: ah, mas a Bíblia diz que o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades. Fala mesmo, mas termina de falar o que está escrito no versículo e não use só parte do versículo para beneficiar o que você quer. Lá diz, o Senhor irá suprir. Ele não diz que irá te dar como se diz, em abundância, para você se lambuzar e fazer besteira, para corromper você. Ele diz, vai te dar, vai suprir, na medida, vai suprir tua necessidade em Cristo Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Que você precisa entender que esta necessidade que Ele vai suprir não é estas coisas, não é providências que você está esperando. A necessidade que Ele diz que vai suprir é a da tua vida com Deus, da tua reconciliação com Deus, do teu emocional, da tua alma sarada, curada, para você poder viver a vontade de Deus. Aí Ele entra aqui, nesse momento, então você pode pensar que a sua necessidade é a coisa mais importante. E eu vou dizer para você, a tua necessidade não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a tua fé. O que move a mão de Deus é a fé do homem. E não tem fé, é impossível você falar para mim que você tem fé se você não amar o teu próximo. Porque a Bíblia diz que quem conhece a Deus, ama o teu próximo. Quem não ama o teu próximo, jamais conheceu a Deus. Aí ele vem aqui no versículo, então ele fala assim, então ele fala para aqui, né? Ele fala aqui, mas o conhecimento para poder julgar o meu povo. Salomão acertou em cheio, Salomão foi perfeito. Aí no versículo 12 fala assim, vamos lá, versículo 12 para a gente fechar. 12 e 13 eu fecho. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Olha quanta providência, quantas estas coisas Ele vai dar para Salomão. 13, voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. É importante nós compreendermos este contexto, porque a Bíblia diz para nós assim, lá em Salmos, ele diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu. Põe para mim o versículo aí, Salmo 37, versículo 4, põe para mim, Salmo 37, versículo 4, olha lá.
Olha só. Salmo 37, versículo 4, está aqui. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele, o que o mais? Estas coisas Ele fará. Estas coisas Ele fará. A providência que você precisa, Ele fará. Então Ele diz o quê? Agrada-te do Senhor. O que quer dizer isso? Faça a vontade de Deus. Cumpra com a vontade de Deus. Lembra do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos. Deus procura pessoas para cumprir a vontade dele aqui na terra. Ele encontra isso em você? Você é esta pessoa para que ele possa realizar a vontade dele? Alegra-te do Senhor, faça a vontade do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Quer dizer, e Ele vai realizar estas coisas. As providências que você está buscando, para de buscar. Mas como que é isso? Como é que eu vou parar de buscar a providência? Não busque as providências, busque o provedor. Aí ele fala aqui assim, aí ele entra aqui. Então é muito importante nós entendermos esse contexto. Agora vamos fazer um paralelo. Eu vou nos finalmente de Jesus. Vou lá para o Novo Testamento, onde Jesus chega nos finalmente. Olha só o que acontece. Põe para mim Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Deixa eu abrir aqui também. Eu vou ter que acelerar aqui agora. Marcos 16, 14. Vou acelerar porque meu tempo está acabando. Acabando comigo. 16, 14. Está ali? Está aqui. Olha o que ele diz aqui. Marcos 16, 14. Vamos ler até o 18. Olha só. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Que Judas já tinha batido as botas. Aos 11. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de... Oh meu Deus, os caras andaram com ele avisou várias vezes que ele iria morrer, ressuscitar, mas os caboclos ainda eram incrédulos, e duros de coração. Então ele diz aqui, e quando estava, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado. E disse-lhes, fala comigo, demais para falar, diz aqui assim, ele fala aqui, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais, sabe o que quer dizer os sinais? Estas providências, escute, estes sinais, estas providências hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios. Quantos querem expelir demônios aqui? Da sua vida, da sua casa, do seu trabalho. Olha, pode ser que a situação no seu casamento é um demônio. Você tem autoridade para expelir ele? Você quer ter autoridade para expelir esse demônio? Pode ser que a situação na sua vida financeira seja um demônio. Você quer autoridade para expelir esse demônio? Qual é a situação que você pode estar vivendo hoje que pode ser um demônio? Ele está dizendo aqui, essa providência, porque você está tão preocupado com a providência da sua dor, do que a providência que vai sanar quem causou a sua dor. Consegue compreender? Você que está preocupado aqui, vou te explicar, deixa eu te explicar de maneira simples. Quantas vezes as pessoas me procuraram assim, na igreja? Ora comigo, porque eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida. Eu falo, qual é o milagre? Eu preciso pagar meu aluguel, ou era às vezes a conta de água, a conta de luz,
a pessoa precisava pagar a conta, e ela não tinha o suficiente. Ela falou: ora comigo para Deus fazer um milagre, para que eu consiga alcançar, ter esse dinheiro extra, esse valorzinho extra, para completar a conta, e eu pagar essa conta. Eu falei: tá bom, vamos orar. Mas eu te faço uma pergunta: por que você não ora para Deus te dar condições de você não precisar todo mês pedir para Deus te dar recursos para pagar parte da conta? Porque se a tua fé é para orar para Deus completar a conta, por que você não ora para Deus te dar a conta inteira? Você está preocupado com a dor, que é desse tamaninho? Mas isso acontece, a dor sempre, quando ela está em nós, a dimensão dela é como se fosse no óculos de grau, bem fundo, bem grosso, né? Está numa lente bem grande, porque está doendo, está latente. Então os teus olhos ficam só naquela limitação. Deus não está preocupado com a tua limitação, com aquilo que é pequeno. Ele quer resolver o todo. Ele quer resolver tudo. Então quando Jesus chega aqui e fala assim para os discípulos dele, ele fala assim: estes sinais vão te acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Imagina pegar em serpentes, quer dizer, você vai entrar em lugares, meu irmão, que ninguém entra. Você vai tomar posse de posições, de lugares que ninguém tem coragem, mas você vai entrar lá. Você vai ser aquele médico que vai entrar naquele lugar que ninguém entra, aquele advogado, aquele empresário, aquele construtor, aquela pessoa, aquele psicólogo, não importa qual é a profissão, você vai entrar naquele lugar que ninguém entrou, porque você tem capacidade, autoridade para, como diz aqui a palavra do Senhor, né? Você vai pegar serpentes. Aí ele fala aqui ainda: e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Para aí. O que você entendeu aqui? Jesus disse: ide fazer discípulos. E estas coisas, estes sinais vão te acompanhar. Por que ele escolheu estes sinais que estão aqui? Por que ele não falou assim: olha, ide fazer discípulos e você vai ter o dinheiro para pagar a conta, você vai ter, vai resolver esse conflito do seu casamento, você vai conseguir casar, você vai conseguir ajustar a vida com seu filho, você vai conseguir comprar seu carro, porque isto é muito pequeno perto de quem tem autoridade para expulsar demônio, pegar serpentes, beber líquidos venenosos, poder expulsar demônios. Nada vai te acontecer. Quer dizer que você vai ter muito mais profundidade, muito mais alcance, dimensão de crescimento, do que se você ficar fixado nas coisas pequenas. Ele está dizendo aqui, e nós mensuramos isso. A vontade de Deus para mim, para você, para todos nós, sabe qual é? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. A vontade de Deus para mim, para você, você pode falar para mim assim: ah, mas eu tenho uma vida, eu trabalho, eu sou empresário, eu sou advogado, eu sou médico. Você é aleijado por acaso? Você é aleijado? Você é deficiente? Porque nem deficiente é deficiente. Porque a deficiência não está nas suas condições físicas, está na sua cabeça, no seu coração. Aí ele fala aqui assim, aí ele entra aqui, né? Aí ele entra aqui e fala isso: e te fazer ganhar, consolidar, treinar e enviar. E toda essa autoridade que você busca, eu vou falar da minha vida para você. Vou falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Durante muitos anos eu passei preocupado, voltado na minha dor, na minha necessidade, na minha vontade, buscando ganhar dinheiro, tentando de todas as formas montar negócios, e fui feliz na maioria delas.
Até que um dia, ou melhor, em todas elas, até que um dia eu falei o seguinte para Deus, falei: Deus, cansei, Deus, já entendi, eu vou focar na tua obra, vou focar em Deus, vou focar na tua vontade, e o Senhor vai acrescentar estas coisas. Não quer dizer que você não tem que se esforçar, lembre-se, o esforço é do homem, mas a força vem de Deus. O esforço é seu, para ser o melhor e alcançar o melhor naquilo que você quer, mas quem abre a porta é Deus, a força vem de Deus, não é você que abre a porta, é Deus quem abre. A tua competência te estabelece. E eu sempre buscando Deus, minha esposa sabe quantas vezes eu tentei ganhar dinheiro, montar empresa, montar negócio, tentei várias coisas, tudo deu errado. Até que um dia eu decidi, falei: cansei, vou focar, falei: amor, vou focar só em Deus. E se algum dia Deus tiver um projeto para a minha vida, financeira, profissional, Ele vai abrir a porta. Eu foquei em Deus, botei minha vida em Deus. Uma das coisas que vou contar para vocês que eu tinha um sonho, quando era mais novo, desde menino eu tinha um sonho de ser faixa preta em alguma luta. Eu tinha um sonho de ser faixa preta em uma luta. Eu comecei a fazer jiu-jitsu cedo. Hoje, o meu professor e os meus amigos de treino já são faixa preta há mais de 10 anos do que eu. Eu já estou bem velho na faixa preta, mas eles são mais velhos que eu, na faixa preta. Somos da mesma idade, alguns um pouquinho mais velhos. O Denis é mais velho que eu, acho que uns 5 anos. O Denis está velho, acabado, coitado. O bichinho está... Galiza então, meu Deus, o Serginho está sobrando aí porque colou comigo, Deus foi bom com ele. Mas aí os amigos, o Fabão então, meu Jesus, está só a capa do Batman, só o chassizinho do grilo, sabe? Mas são amigos meus que estão... E eu falei: meu Deus, eu fiquei para trás. Eu me lembro, eu fiquei para trás porque eu tive que focar. Eu falei: olha, eu tive que focar. Eu foquei na igreja e não pude mais treinar. Eu treinava de vez em quando dava, e foquei na igreja. Eu falei: cara, eu vou focar em Deus. Vida financeira, eu vou focar em Deus, vou fazer a vontade de Deus. E sabe o que acontece? De alguns anos para cá, Deus tem mudado a minha história, Deus tem mudado a minha vida. Todas estas coisas que eu um dia sonhei, alcancei, elas já foram acrescentadas. Vida financeira, tudo Deus está fazendo, né? Deus está movendo. Eu contei um testemunho na igreja, não dou tempo para contar para vocês, mas eu vou estar contando com o tempo coisas que Deus está fazendo na minha vida. Deus está movendo na minha vida, porque eu parei de preocupar com as minhas coisas e passei a me preocupar com as coisas de Deus. Eu quero te dar um último versículo. Essa luzinha quente aqui é de moer o cabra. Vou te dar um último versículo. Está em Romanos 8,35, que a gente fecha. Romanos 8, 35, 36, 37, eu vou orar com vocês. Só vou ler e a gente vai fechar, porque eu tenho certeza que você vai entender. E é importante que você pegue a minha palavra de ontem e escute, veja, assista, para você entender o todo. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você consegue entender aonde está o segredo de alcançar a providência? Estas coisas. Qual é o segredo? Faça a vontade de Deus. A providência que você tanto quer,
vai ser consequência. Ela vai chegar. Você é mais que vencedor em todas estas coisas. Feche teus olhos com tua cabeça. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Pai, nós queremos aprender a não viver uma vida buscando estas coisas, buscando a providência ao invés do provedor. Não queremos ir à tua casa, te buscar pelas providências que podes fazer nas nossas vidas. Como bem Jesus disse, estas coisas, as classificou com duas palavras tão simples: estas coisas. Nós queremos aprender a buscar a tua presença, fazer a tua vontade, agradar o teu coração, fazer como os Salmos diz: agrada-te do Senhor. Queremos que o Senhor se alegre com a nossa presença, com a nossa vida, com quem somos, com o que somos. Fala com Deus. O Espírito Santo fala no meu coração que muitos aqui precisam alinhar o coração com Deus, para quando você tiver um momento seu com Deus, você acertar em cheio. Assim como Salomão foi perfeito: dá-me sabedoria e conhecimento para cuidar do teu povo. Isso deixou Deus tão alegre e falou assim: Salomão, fiquei tão feliz, Salomão, que eu vou te dar tudo que você precisar, todas as providências, todos os recursos que você precisa, porque você se preocupou com a minha dor. Salomão ficou preocupado com a dor de Deus, e não com a vontade dele, com a dor dele. Então fala com Deus, alinha teu coração com Ele. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento. Que cumpra-se a tua vontade em nossas vidas. Que o ID, ganhar, consolidar, treinar, enviar, esteja em nossos corações todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus.